Vamos ler juntos em oração nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Atos 26, do versículo 15 ao versículo 18. Atos 26, do 15 ao 18. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia. Bom, hoje, dentro destes versículos que nós lemos, que são palavras que Jesus falou pessoalmente com o apóstolo Paulo na data da sua conversão, cujo texto está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós já temos tempo que passamos por ele. Estamos aqui no capítulo 26, e aqui Paulo está dando este testemunho, este depoimento diante de um tribunal romano, e contando para eles que Jesus apareceu para ele quando ele estava indo para Damasco, e ali naquela estrada o Senhor operou a sua conversão, falando com ele. Em tudo que Jesus falou com o apóstolo Paulo, que hoje é aplicável a cada verdadeiro convertido, o que ele falou para Paulo, hoje vale para nós. O que ele falou para Paulo não foi em caráter particular, foi em caráter de revelação bíblica da sua palavra, e se tornou palavra de Deus, porque essa palavra agora é para nós. Aleluia? Essa palavra é para nós. Então, o que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, que hoje é para nós, de tudo que o Senhor falou com ele aqui, nós vamos meditar nesse tema. Repita depois de mim: firmeza espiritual. Aleluia. Deus faz filhos firmes. Hoje não é dia do boletim não, viu? Esse boletim foi de... Não, hoje não é dia do boletim não. Do boletim é domingo que vem. Tá? Esse boletim aí foi do primeiro domingo. Para tudo tem uma desculpa, né? Tá bom. Ok, domingo que vem vocês vão pegar o boletim. Já, o boletim, aliás, o boletim vai fazer aniversário. Esse boletim vai fazer, domingo que vem, 21 anos de idade. 21 anos que a gente faz esse boletim aí, mês a mês. Muito bem, então, o nosso tema hoje é, diga de novo, firmeza espiritual. Amém? Deus faz filhos espiritualmente firmes. E é por isso que, se uma pessoa se diz crente, mas não é firme, está dando um falso testemunho de crente. Está dando testemunho negativo, não positivo.
está dando testemunho, evidenciando que não é crente de verdade, não é filho de Deus. Deus não pagou um preço tão alto para nos salvar, para que sejamos molengas, para que sejamos pessoas instáveis, para que sejamos pessoas abaláveis. Não. Deus pagou altíssimo preço por nós, nos dando o seu Filho Jesus, para que sejamos firmes. No reino de Deus não há lugar para quem não é firme. Quem não é firme, a Bíblia chama de covarde. E na lista de Apocalipse 21, dos que ficam fora da Nova Jerusalém, os primeiros da lista são os covardes. Gente que não teve firmeza espiritual, estabilidade espiritual. Quando Paulo estava terminando a epístola aos Efésios, ele diz: olha, depois de terdes vencido tudo, permanecei firmes. Disse: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, sejais firmes no Senhor. Eu já não me admiro mais de ver uma maioria de gente que se diz crente que não é firme. Eu não me admiro mais disso porque eu tenho revelação de Deus do porquê isso acontece. Isso acontece por causa do que Jesus disse em Mateus 22:14. Muitos são chamados. Termine a frase. Poucos escolhidos. E é por isso que a gente vê uma maioria de crentes que se dizem crentes e não são firmes. É porque eles fazem parte desses muitos chamados, que nada mais são do que palha para ser queimada no lago de fogo e de enxofre. Só os poucos escolhidos, só os eleitos de Deus, só o remanescente fiel se torna firme. A pessoa firme, ela não tem nada que a faça desviar para a direita, e não tem nada que a faça desviar para a esquerda, não tem nada que a faça olhar para trás, não tem nada que a faça interromper a caminhada no caminho de santidade que lhe está proposto na palavra, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. É por isso que só esses vão chegar no céu. O céu não é para muitos, o céu é para poucos. Poucos que têm a coragem de entrar pela porta estreita e andar firmemente no caminho apertado. Para esses é o céu. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 12, o reino dos céus é conquistado por esforço, e os que se esforçam o conquistam. Por isso o apóstolo Pedro disse: é com dificuldade que o justo é salvo. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. A salvação é conquistada com esforço, a salvação é conquistada com dificuldade. Por isso, quem não tem firmeza espiritual, vai naufragar como qualquer Titanic. Não chega lá.
O céu é para fortes. E vós sois fortes se a palavra de Deus permanece em vós. Foi isso que foi escrito para jovens daquela época. Vós sois fortes, 1 João capítulo 2, vós sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. E a firmeza espiritual no Senhor, ela se manifesta em relacionamentos bem-sucedidos. A firmeza espiritual se manifesta em bons casamentos. Um casal de crentes, mas está sempre em pé de guerra, nunca está se dando bem, não são firmes. E é isso a causa de nunca estarem bem. A firmeza espiritual de um casal firme no Senhor, ela é transmitida para os filhos desse casal, formando uma família firme, uma família de Deus, a fim de que cada um dessa família possa dizer: olha, lá em casa é diferente. Eu e minha casa servimos o Senhor. Nós não servimos o mundo. Nós não servimos o diabo. Nós não servimos a carne. Nós não servimos os vícios. Nós não servimos a promiscuidade. Nós servimos o Senhor. Eu e minha casa servimos o Senhor. Firmeza espiritual. Foi a palavra que Jesus disse para o apóstolo Paulo no dia da sua conversão: a partir de hoje você será um homem espiritualmente firme. E é essa palavra que Deus fala conosco também a partir do dia da nossa conversão. Deus não aceita crente fraco. Por que Deus não aceita crente fraco? Porque Deus já deu em Cristo Jesus tudo o que precisamos para ser fortes, para ser firmes, para ser estáveis. Se alguém for fraco, se alguém for mole, se alguém for instável, é por negligência própria. E as consequências vêm. Sofrimentos que poderiam ser evitados, vêm. E destruição também. E justa condenação também. Portanto, o que Jesus disse, Ele disse a todos: vigiai. Aleluia. Muito bem. Firmeza espiritual é o nosso tema de hoje, que eu acabei de introduzir para vocês. Nós estamos nesse texto do livro dos Atos dos Apóstolos, que vai do capítulo 26, versículo 1 ao 29, cujo título é, diga, Testemunho de Paulo. O apóstolo Paulo estava aqui dando o seu testemunho de conversão, o seu testemunho de vida com Deus, o seu testemunho de vida com Jesus, não em uma igreja. Tem gente que quer sair por aí em igrejas dando testemunho. Paulo estava aqui dando testemunho diante de ímpios, diante de tribunal romano, diante de um governador romano importante, Festo, diante de um rei, o rei de Roma na época, que era Agripa II, e a sua esposa Berenice, e com certeza toda a comitiva romana, os soldados romanos que estavam ali presentes, e as autoridades religiosas que vieram do judaísmo, lá de Jerusalém, para acusar Paulo e tentar angariar a sua pena de morte. É diante dessas pessoas, que Paulo estava dando o seu testemunho. Ele não estava dando testemunho diante de pessoas que gritam aleluia, glória a Deus, que maravilha. Não estava dando testemunho em igreja.
Tem gente que quer dar testemunho em igreja. Jesus diz é para dar testemunho lá fora. Sereis minhas testemunhas no mundo. Porque é lá que eles não me conhecem. E é ali que Paulo foi dar o seu testemunho, ok? Esse texto todo, nós já vimos, né? Estamos passando por ele. Ele está dividido em um desenvolvimento do versículo 1 até o 23. Diga, desenvolvimento do testemunho. No versículo 24, tem uma, diga, interrupção. Paulo é interrompido pelo governador Festo, para dizer para ele, que é isso, Paulo, que está falando? Isso é loucura. E aí Paulo então responde, concluindo o seu testemunho, do 25 ao 29, diga, conclusão do testemunho. Paulo diz, não, eu não estou louco não. O que eu queria é que cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, fossem como eu, menos essas algemas. E ali encerrou aquele testemunho de Paulo, né? E o imperador de Roma, Agripa, disse para o governador Festo, olha, esse homem poderia ser solto, não tem crime nenhum contra ele. Mas já que ele apelou para o tribunal de Roma, vamos aguardá-lo lá em Roma, para ele ser julgado lá pelos juízes da corte real romana. Mas ele não fez nada para estar aqui preso. Os cristãos são perseguidos justamente quando eles pregam o Evangelho, quando eles são testemunhas de Jesus e são perseguidos por causa disso. Isso é realmente perseguição contra o Evangelho. Agora, gente que se chama cristã, se chama crente, evangélico, que é preso ou perseguido porque se juntou a revoltosos, desobedecendo a palavra de Deus, tomando partido, fazendo facção e fazendo bagunça e balbúrdia, isso não é perseguição contra o Evangelho, não. Isso é justiça contra arruaceiros. Filhos de Deus não são arruaceiros. Filhos de Deus, como Jesus disse, e nós falamos nessa manhã, são pacificadores. Benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Então não acredite quando aparecer algum pretenso pastor ou o que aí dizendo, o evangelho está sendo perseguido porque tem crentes na cadeia, estão na cadeia porque fizeram coisa errada. Jesus foi preso sem fazer nada errado. Paulo foi preso sem fazer nada errado. Os verdadeiros cristãos da história que foram presos, perseguidos, presos e mortos, sofreram isso sem ter feito nada de errado. Fizeram isso por anunciarem a palavra de Deus, e por anunciarem a palavra de Deus, foram odiados. Jesus disse isso, sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Amém? Bom, dentro desse desenvolvimento do testemunho, que vai do versículo 1 ao 23, hoje nós vamos ficar só com o versículo 16, quando Jesus disse para Paulo, no ato da sua conversão, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Repitam. Glória a Deus, eu estou rindo aqui, eu estou lembrando do meu netinho ali, né, ele gosta de falar essa palavra ainda aqui. Não, vovô, ainda estou comendo. Não, ainda estou brincando. Ele gosta dessa palavra ainda, ele aprendeu essa palavra. E apareceu aqui no texto. Muito bem.
Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês sobre esses aparecimentos de Jesus. Porque alguém poderia perguntar, né? Olha, por que Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, né? E a gente não tem notícias hoje de Jesus aparecendo para alguém por aí. A não ser para a gente que fica inventando isso, tá? Esses aparecimentos aqui, eles são chamados, repita depois de mim, cristofania. Cristo, né, é o nome o sobrenome não, é o título messiânico de Jesus, Cristo. E fania vem do hebraico pané, que é face. Então, cristofania são manifestações nas quais as pessoas enxergam Jesus face a face com os seus olhos. É uma experiência visual, uma experiência não só visual, porque ele também fala, escutam a voz, é uma experiência sensorial, uma experiência audiovisual de Jesus. Uma experiência, portanto, física de Jesus. É uma cristofania. Cristofania é uma espécie de, repita outra palavra parecida, diga teofania. Teofania, teo é Deus, são manifestações visíveis. Manifestações visíveis de Deus. Né? O povo no deserto, povo hebreu no deserto, teve teofania todos os dias durante 40 anos. Durante 40 anos no deserto, a manifestação visível de Deus era em forma de uma nuvem. Uma nuvem que eles deram o nome de Shekinah, que significa nuvem de glória. Uma nuvem que pairava sobre as cabeças deles durante o dia, protegendo-os da luz do sol. E essa mesma nuvem se transformava numa coluna de fogo à noite, para iluminar no escuro e aquecê-los durante a noite lá no arraial, no acampamento, quando estavam acampados para dormirem bem. Isso é uma teofania, uma manifestação divina, visivelmente para aquelas pessoas. E mesmo assim, eles desagradaram a Deus, eles se afastaram de Deus e foram punidos morrendo no deserto e não chegando na terra prometida. Essas manifestações teofânicas ou cristofânicas, teofanias, ou nesse caso aqui do apóstolo Paulo, uma cristofania, elas tiveram no passado um grande propósito. Elas aconteceram enquanto a Escritura estava em progresso, enquanto a Escritura estava sendo revelada. Por que o apóstolo Paulo está recebendo cristofania? Porque Jesus sabia que dos 27 títulos do Novo Testamento, entre livros e epístolas, 13 epístolas eram do apóstolo Paulo. É como se Jesus dissesse para ele: olha, eu estou aparecendo para você porque eu vou te usar como instrumento, um dos instrumentos para escrever a minha palavra, escrever as Sagradas Escrituras, para te inspirar as Sagradas Escrituras, e só você, Paulo, vai escrever 13 cartas, que são palavras minhas. Esta era a razão das teofanias, por isso existiram muitas no Antigo Testamento, que levaram à escrita dos 39 livros do Antigo Testamento, e muitas no Novo Testamento,
que levaram à escrita dos 27 títulos entre livros e epístolas do Novo Testamento. Hoje, se você quiser que Jesus apareça para você, ele vai dizer assim: vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Não vou aparecer para você coisa nenhuma. Vai ler a Bíblia. Homem de Deus tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Vai meditar na minha palavra. Eu apareci para revelar a minha palavra. Agora a minha palavra chegou nas suas mãos. Vai meditar. Quem não gosta de palavra, quem tem preguiça de palavra, não fique esperando que o Senhor tenha uma aparição extraordinária para você, porque não vai ter não, bonitinho. Entendeu bem claro isso? A palavra de Deus está em suas mãos? Medite nela de dia e de noite. Tenha nela o seu prazer. Tenha nela o seu prazer. Hoje, se Jesus fizer uma cristofania para alguém, é em caráter particular e não é para essa pessoa sair por aí contando para ninguém. Porque o que é para nós contarmos para os outros é o Evangelho, que já foi revelado. A fé vem pela palavra e não por experiências místicas, ou mesmo experiências espirituais. Experiências espirituais são experiências com as quais Deus presenteia seus filhos para o seu crescimento espiritual, para a sua firmeza espiritual. Mas tudo isso advém da palavra de Deus que já foi revelada. Aleluia. Isso é muito importante, porque uma das más interpretações que os homens fizeram do último avivamento que teve, que recebeu o nome de Pentecostal, foi rejeitar a Bíblia em nome de buscar experiências emocionais, ou experiências espirituais, experiências, maravilhosas aí, com Deus. E essas experiências não valem nada se a palavra de Deus não estiver no seu coração. Muita gente teve experiências de Deus, viram Deus e mesmo assim não tiveram salvação. Porque a palavra não penetrou-lhes na alma, a palavra não penetrou-lhes no coração, a palavra não foi escrita em suas mentes. É a palavra de Deus, que é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Então Jesus está falando aqui: eu te apareci e ainda te aparecerei, tá? Eu te apareci e ainda te aparecerei. Jesus apareceu ao apóstolo Paulo, não só lá na sua conversão, mas durante o seu ministério, porque ele estava conduzindo esse apóstolo para o seu ministério apostólico de lançar o fundamento. A Bíblia tem 2 fundamentos: o fundamento dos profetas, o Antigo Testamento, e o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento. E a pedra angular que une esses 2 fundamentos como sendo um só fundamento é Jesus Cristo. E Paulo escreveu, numa das cartas que ele escreveu, 1 Coríntios, capítulo 10, ninguém pode lançar outro fundamento além deste que foi lançado, porque este evangelho, essa palavra é o próprio Jesus. Jesus é o nosso fundamento. Glória a Deus. Muito bem, então essa é a questão do aparecimento aqui. Nós não temos que ficar buscando experiências mirabolantes. Nós temos que buscar
firmeza espiritual na palavra. Firmeza espiritual na palavra de Deus. É isso que nós temos que buscar. É na palavra que encontramos essa firmeza espiritual. Quando Paulo foi convertido, Jesus disse para ele duas palavras, repita depois de mim: levanta-te e firma-te. De novo, levanta-te e firma-te. De novo, levanta-te e firma-te. Essa palavra, ela deve ser direcionada para cada pessoa que o Senhor converte e para cada situação em que essa pessoa é alcançada pela graça de Deus, que essa pessoa é convertida. Todas as pessoas que são convertidas, elas são alcançadas por Deus em estado de queda. A queda do homem é o pecado. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram indica que todos os homens são caídos. Mas quando Jesus chega na vida de um desses homens caídos, na vida de um desses pecadores, a primeira coisa que ele diz é: levanta-te. Repita isso: levanta-te. Jesus já te deu essa ordem? Jesus já te deu essa ordem? Jesus já te deu essa ordem? Levanta-te. Jesus já te deu essa ordem? Uma vez convertidos, Jesus não quer ver a gente mais caído. Paulo escreveu numa de suas epístolas, que nós sejamos encontrados pelo Senhor de pé e não caídos, vestidos e não despidos. Sejamos encontrados por Ele. Jesus está voltando. Sejamos encontrados por Ele de pé. Crentes de pé são opostos àqueles que são caídos. Verdadeiros crentes não são mais homens caídos. Não podem mais pensar como homens caídos. Não podem mais falar como homens caídos. Não podem mais viver como homens caídos. Não podem mais se sentar à roda de homens caídos. Filhos de Deus não têm amigos caídos. Porque o melhor amigo do verdadeiro Filho de Deus é Jesus. E Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. É inaceitável pessoas convertidas ainda com comportamento de gente caída, ainda com conduta de gente caída, ainda com ideias de gente caída, ainda com palavras de gente caída. A ordem de Jesus já foi dada: levanta-te. Levanta-te significa sai dessa situação de queda. Eu vim te levantar para você nunca mais cair. Nunca mais, nem sequer tropeçar. Por isso Jesus usou o apóstolo Pedro para dizer o seguinte, olha que bonito aqui, o que o apóstolo Pedro disse em 2 Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar
confirmar é tornar firme a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, você só vai tropeçar de vez em quando. É isso que está escrito aí? Não tropeçareis em tempo algum. Tem uma musiquinha das 3 palavrinhas que eu nunca coloco aqui para as crianças cantar, porque é uma musiquinha que falava assim, né? Tropeça aqui, oi, cai acolá. Não existe isso não na vida de crentes. Na vida de verdadeiros crentes existe isso aqui, ó. Não tropeçareis em tempo algum. Não tropeçareis em tempo algum. Repita isso. É assim que verdadeiros filhos, que têm firmeza espiritual, que foram levantados por Deus, foram tirados, olha o que Deus fez conosco, Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos tirou do império das trevas, império de gente caída, nós éramos caídos, Ele nos libertou daquela situação de queda e nos levantou no reino do Filho. No reino do Filho, não tem gente caída não. Não tem gente caída no reino do Filho não. Quem está caído ainda está no império das trevas. É o diabo que está montado sobre ele, pesando sobre ele, impedindo-o de se levantar. Quem está em Cristo foi levantado para nunca mais cair. Levantado para nunca mais cair. Por isso Jesus diz, diga de novo, levanta-te. Outra palavra sobre não tropeçar é a epístola de Judas. Antes de Apocalipse, epístola de Judas tem um único capítulo, tá? E no versículo 24 está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. O Deus a quem nós servimos, o Deus em quem nós cremos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós obedecemos, o Deus que nos deu a sua palavra, é o Deus que é poderoso para nos guardar de qualquer espécie de tropeço. Deus que não nos quer ver mais, nunca mais, caídos. Ai, mas tem uma coisa que me atrai para o pecado, tem uma coisa eu quero fazer, mas não consigo. Será que essa coisa aí é a ausência de Deus na sua vida? Porque se você tem presença de Deus na sua vida, esse Deus é onipotente. Esse Deus é mais forte do que qualquer força. Esse Deus é mais forte que qualquer força. Esse Deus é mais forte que qualquer força. Por isso Ele é poderoso para vos guardar de tropeços. Deus não tem povo caído, não. O povo de Deus é de pé. O povo de Deus é levantado. Levanta-te. Para quem era paralítico, Jesus curava dizendo: levanta-te e anda. E Jesus nem ia lá, deixa eu te ajudar a levantar aqui. Jesus não ia lá, deixa eu te ajudar aqui a levantar. Não, Jesus só dava uma palavra: levanta-te e anda. Porque a palavra é mais poderosa que qualquer ajuda.
Não existe ajuda maior que a palavra, não existe ajuda mais poderosa que uma palavra. O centurião que tinha um servo doente entendeu isso pela fé. Senhor, não precisa vir na minha casa, não. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, não. Mas eu sei que se o Senhor mandar, só com uma palavra, o meu servo ficará curado. Jesus não levantou nenhum paralítico. Ele só deu a ordem e disse: levanta-te e anda. E pela palavra de Jesus, eles se levantavam e andavam. A cura dos paralíticos era um sinal de que Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em um caminho se anda. Nós viemos ao mundo espiritualmente paralisados, espiritualmente paralíticos por causa do pecado. E na nossa conversão, Jesus disse para nós: levanta-te e anda. Eu sou o caminho para você andar. Nesse caminho ninguém é levado, todo mundo tem que andar com seus próprios pés. Todo mundo tem que andar, cada um tem que andar com as suas próprias pernas. Tem gente que reclama assim: eu não consigo ficar firme porque o pastor não vem aqui em casa, porque ninguém vem aqui orar por mim, porque ninguém vem aqui me ajudar. Jesus já não veio, não? Jesus já não veio, não? Jesus não veio ainda na sua vida? Sem mim nada podeis fazer. Se ele não veio, você não vai. Ninguém te coloca de pé. Se Jesus não veio na sua vida, não tem esse pastor, não tem esse pregador, não tem essa pessoa de oração que vai colocar você de pé. Quem te coloca de pé é Jesus. E Jesus é a palavra de Deus dizendo: levanta-te. E ele disse para Paulo, repita: levanta-te e firma-te. Jesus colocou aqui nessas duas palavras os dois primeiros níveis da salvação: a conversão e a santificação. A conversão é o levanta-te, e a santificação é firma-te. Firmeza espiritual é alcançada no processo da santificação. Quanto mais nos santificamos, mais firmeza espiritual nós alcançamos em Cristo Jesus. Quanto mais nos santificamos, mais firmes ficamos. Quando Jesus disse levanta-te, ele estava dizendo: vai e não peques mais. Pedro escreveu: já chega o tempo, basta o tempo que vocês viviam na iniquidade, no pecado, na perversão. Chega. A conversão é um basta, é um chega na vida de pecado. Agora é hora de se santificar para o resto da sua vida. É hora de se santificar para o resto da sua vida. E essa santificação é na palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É assim que nos tornamos, pela santificação, firmes no Senhor. E é a partir daí que Deus também, que Jesus também nos destaca para a sua obra, para te constituir ministro e testemunha. Diga: ministro e testemunha. Tem gente que pensa que vai inverter a ordem. Eu não sou firme porque o pastor não me manda fazer nada, não me dá oportunidade para eu pregar. Se eu tivesse oportunidade, eu ficaria mais firme. Hipócrita, não é essa a ordem. A ordem é que o seu ministério vai surgir da sua firmeza espiritual, e não a firmeza espiritual vai surgir do seu ministério. Ministros sem firmeza espiritual viram essas porcarias que chamaram de pastor que tem por aí hoje, como um desse que está na cadeia bem aqui, que eu falei de manhã.
é porcaria, isso não é ministro coisa nenhuma, isso é servos de Satanás e não de Deus. Servos de Deus são pessoas que se tornaram cada vez mais servos de Deus, cada vez mais ministros de Deus, cada vez mais testemunhas de Deus, como resultado da sua firmeza espiritual em Cristo Jesus. Essa é a ordem certa.